Deus abençoe a todos. Eu gostaria de compartilhar com você o que diz a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Deixa eu ler aqui na Bíblia, na versão NVI. Se você tem essa versão, é a versão mais nova da palavra de Deus. E diz muito interessante o que o profeta Jeremias fala a um servo, a uma serva de Deus que de repente ficou pelo caminho. Ele diz no versículo 19 do capítulo 15: assim respondeu o Senhor, se você se arrepender, eu restaurarei, para que possa me servir. Se você disser palavras de valor e não indignas, será o meu porta-voz, porta-voz de Deus. Deus fala que se o servo dele se arrependesse, Deus o restauraria para que você estivesse na presença dele, para que você pudesse servir a ele. E há muitas pessoas que ficaram pelo caminho, tropeçaram, caíram e deixaram de servir a Deus, talvez porque foram rejeitadas pela instituição aonde elas frequentavam. Quando eu digo instituição, eu estou falando de igreja e instituição. Existe a igreja espiritual, a igreja de Jesus comprada pelo seu sangue, existe a instituição. Diz o apóstolo São Paulo, você pode ler aqui no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 24, ele diz: porque a Cristo Senhor servis. A Cristo nós servimos. Nós não servimos aos homens, nós servimos a Cristo. E é Ele quem nos restaura, é Ele quem nos perdoa, é Ele quem nos levanta, é Ele aquele que nos guia, é Ele aquele que nos fortalece, é a Ele que te conhece a fundo, é Ele quem te arregimentou, foi Ele quem te chamou para fazer a sua obra, foi Ele quem te chamou para fazer a sua vontade. Por isso, não fique no caminho, não fique prostrado, não fique parado, não pense que tudo está perdido, porque nada está perdido. Na verdade, servimos a um Deus infinitamente misericordioso e um Deus que a sua própria palavra diz que Ele é amor. Se nós formos comparar, embora não dá para comparar o amor de Deus com nada, nem com ninguém, mas poderemos fazer uma comparação numa proporção muito menor de um amor de uma mãe por um filho. O que não faz uma mãe por um filho? Quantas mães deixam de comer pelo seu filho, deixam de vestir, trabalham, vivem em função do seu filho para dar a ele uma vida melhor, e quando o seu filho se envolve em caminhos errados, ela não deixa de amá-lo, ela não deixa de cuidá-lo, porque o seu filho hoje é um drogado, porque o seu filho hoje está em maus caminhos, ela continua amando o seu filho porque é o seu filho. Agora, se uma mãe tem essa capacidade tão grande de amar, tão grande de perdoar, você imagine Deus. Por isso não fique prostrado, é a Cristo a quem servimos. Esses dias um rapaz me escrevia no Facebook e dizia: pastor, porque eu não consigo ficar na igreja, eu vou, saio, não consigo me firmar na igreja, numa determinada igreja. Eu disse: você já foi em outra igreja? De repente Deus não te quer aí, de repente Deus te quer em outra igreja, e você está insistindo e não consegue ficar firme aí. Mas de repente você vai em uma outra igreja, um outro ministério, aonde você consegue se firmar, é onde Deus te quer. Porque, senhores, são vários ministérios. Como disse, a multiforme graça de Deus. Ou seja, a graça de Deus é multiforme. Existem várias formas. O ser humano, nós somos diferentes uns dos outros. Por isso, vários ministérios. Por isso, o Espírito Santo há levantado e há permitido que se levante para que a pessoa se identifique e ali ela possa conhecer a palavra de Deus e também servir a Deus. Que Deus abençoe e medite nessa palavra, Jeremias 15, versículo 19. Se você se arrepender, Deus te restaura para que você possa, então, continuar servindo a Ele. Seja na igreja A, B ou C, aonde o Espírito Santo te chamar. Seja guiado por Deus e não pelos homens. Que o Senhor Jesus te abençoe hoje, amanhã e sempre. Um forte abraço. Fiquem com Deus.